é a vida cotidiana na Coreia do Norte? O que é necessário fazer para sobreviver sob uma ditadura sanguinária e totalitária? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park. É um livro relativamente bem conhecido, mas eu acho que deveria ser assim, leitura obrigatória para todo mundo, no mundo todo. É um livro fascinante, ao mesmo tempo é um livro bem pesado, porque nesse livro a Yeonmi vai contar a história de vida dela. Ela nasceu no interior da Coreia do Norte e ela vai contar pra gente como é crescer sob essa ditadura comunista na Coreia do Norte. E ela, graças a Deus, ela conseguiu escapar e ela passou muito tempo na China, até ela conseguir chegar à Coreia do Sul e depois aos Estados Unidos. Então a gente também vai descobrir como é viver como... A gente não pode dizer refugiado, porque o governo chinês também, uma ditadura comunista, não reconhece os norte-coreanos que escapam da Coreia do Norte como refugiados. Então a gente vai ter que dizer que ela viveu clandestinamente na China, ali na fronteira com a Coreia do Norte, e por conta desse status não legal, ela também enfrentou todo tipo de problemas. É um livro assustador, mas é um livro assim muito rico de detalhes. É um livro que faz a gente realmente refletir, pensar. O estilo de escrita da Yeonmi eu gostei bastante. Ela é bastante sincera, assim, ela não esconde nada da gente, nada do que ela teve que fazer para conseguir sobreviver sob essas circunstâncias atrozes. E ao mesmo tempo, o que me impressionou é que apesar de tudo que ela passou, ela ainda conseguia demonstrar assim, empatia com os outros. Assim, eu fiquei bastante impressionada. Em relação à vida na Coreia do Norte, a Yeonmi vai dizer que ela é de uma geração mais recente. Ela nasceu em 93. E ela vai dizer pra gente que no tempo dos pais dela, o Estado da Coreia do Norte ainda provia alguma coisa para os cidadãos, porque tinha uma ajuda financeira da União Soviética. Depois, principalmente nos anos 90, começou aquela famosa fome na Coreia do Norte. Então o governo parou assim de... não posso nem dizer se preocupar, porque daria a entender que o governo antes se preocupava com a população, que não é verdade. Mas o governo deixou de fornecer mesmo o básico. Então as pessoas ficavam ali ao Deus dará. Quem conseguisse sobreviver, conseguia. Quem não conseguisse, não conseguia. E muita gente não conseguiu. E tem muita gente que não sabe, mas na Coreia do Norte existe como se fosse um sistema de castas. O governo ele vai investigar a sua vida familiar e dependendo da relação dos seus antepassados com o regime comunista, você vai ser posto ali numa casta. Se, por exemplo, seu avô foi um revolucionário comunista que lutou na Guerra da Coreia, lutou em prol da ditadura, aí você fica numa casta superior, com todos os privilégios que isso engloba. Mas se você, por exemplo, se o seu bisavô era proprietário de terras, ainda que fosse sim uma chácara, um negócio minúsculo onde ele plantasse para comer, você já entra numa casta menor, num grupo considerado hostil ao regime. Então, assim, quanto maior for a sua casta, mais chance você tem de sobreviver. Quanto menor for a sua casta, mais chance você tem de morrer. E o interessante é que a família da Yeonmi, de início, tinha uma casta relativamente boa. Mas depois, o que também pode acontecer, e acontece com bastante frequência na Coreia do Norte, a família dela caiu de casta. E como o governo já não provia mais nada, a família dela e muitas outras tiveram que começar a fazer comércio para sobreviver. A questão é
que o comércio na Coreia do Norte era ilegal. Assim, mas como as pessoas estavam passando fome, o governo fez assim uma vista grossa. Então, a família da Yeonmi, principalmente o pai dela, fazia esse comércio ilegal para conseguir manter a família. Então, ela levou assim uma vida privilegiada para os padrões norte-coreanos, mas ainda assim não é nada que a gente aqui no mundo ocidental chamaria de privilegiado, porque ela passou fome, passou frio, passou várias dificuldades. Simplesmente, mesmo o pai dela estando nessa situação assim, acima da média dos norte-coreanos. E depois, eu não vou dar muitos detalhes, assim, para vocês lerem o livro, eu não quero dar muito spoiler, mesmo não sendo um livro de ficção. Depois, ela vai com a mãe dela para a China, fugida mesmo da Coreia do Norte, porque assim, não estava dando mais para a família dela sobreviver ali. Aí a gente pode ficar assim com aquela esperança, não, a vida dela vai melhorar na China. Mas ela também enfrenta muitos problemas na China, porque como eu disse, ela não está com status de refugiada, porque o governo chinês ele não reconhece os refugiados norte-coreanos como refugiados. Assim, se você é um norte-coreano e você fugiu para a China, o governo chinês, se ele te pegar, ele te manda de volta, mesmo sabendo que o governo norte-coreano vai te mandar para um gulag ou vai te executar. O governo chinês, outra ditadura, não está nem aí. Então, os refugiados norte-coreanos na China, eles ficam assim só sob a proteção de Deus. E, obviamente, com esse status muito vulnerável, eles são presa fácil de várias gangues e criminosos, que foi o que aconteceu com a Yeonmi e a mãe dela. Elas foram traficadas, e aí tem essa parte do livro é muito triste, mas também ao mesmo tempo muito interessante, porque mostra esse tráfico de mulheres norte-coreanas dentro da China. Eu acho que hoje em dia todo mundo sabe que por conta dessa política do filho único, tem muito mais homem do que mulher na China. Então vários homens, eles não conseguem encontrar uma esposa. E na China é muito importante você se casar, ter um filho, principalmente um filho homem. Então o que acontece? Existem vários grupos mafiosos que ajudam essas mulheres norte-coreanas a fugirem da Coreia do Norte para vendê-las como esposas para esses chineses que não encontram uma esposa chinesa. Então, assim, as mulheres fogem da Coreia do Norte achando que vão encontrar liberdade, mas elas ficam prisioneiras, não apenas de um outro regime, de uma outra ditadura comunista, como também de um novo senhor de escravos que as comprou para serem esposa deles. E a Yeonmi vai contar tudo o que aconteceu com ela nesse sentido. Assim, se você vê a vida dela, ela teve ao mesmo tempo muita dificuldade e muita sorte. Porque assim, com tudo que ela passou, é um milagre ela estar viva. E ao mesmo tempo passou por muita dificuldade. Assim, é um livro que ele deprime, não vou mentir para vocês não, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão surreal, é uma coisa tão assim, interessante, que você pega o livro e você não consegue largar. E é um tipo de informação que todo mundo deveria saber, principalmente esse povinho da esquerda que fica glamorizando ditadura, que fica glamorizando o comunismo. E eu acho muito importante a gente divulgar esses relatos para as pessoas realmente verem o que é a vida, mesmo uma vida relativamente privilegiada, sob um sistema comunista, sob uma ditadura totalitária. Porque tem muita gente que acha que isso vai ser o paraíso na Terra. Apesar de tanto livro, tanto filme, tanta informação que hoje em dia a gente tem disponível. E o que eu acho importante frisar também é que as pessoas acham que isso só acontece em outros lugares. Por que eu vou ler um negócio sobre a Coreia do Norte, sobre a China? A Venezuela, para quem não sabe, no século XX, no início do século XX, era um dos países mais prósperos da América Latina. Hoje não tem nem papel higiênico. Então, assim, me desculpem o termo, mas é uma estupidez achar que isso só acontece
no fim do mundo, lá na Ásia ou na África. Assim, pode acontecer em qualquer lugar. Por isso eu acho bom a gente ficar esperto e a gente se informar e a gente divulgar esse tipo de informação, esse tipo de livro. E além disso, assim, como eu disse, a Yomi, ela se expôs bastante no livro, porque ela teve que fazer coisas assim que são condenáveis, mas se ela não tivesse feito, ela não estaria aqui hoje para contar a história. Então ela teve que fazer muita coisa feia para poder sobreviver. Daí até o título do livro, Para Poder Viver. Então, eu acho importante divulgar esse trabalho dela, honrar a coragem que ela teve de se expor assim para ajudar aos outros refugiados, para mostrar ao mundo como é a vida sob uma ditadura totalitária. O livro ele tem pouco mais de 300 páginas. A linguagem é bastante coloquial, não é nada acadêmico. Assim, parece que ela está sentada ali conversando com você. É um livro que te marca, não é um livro que você vai ler e vai parar de pensar, você vai continuar pensando nele, assim, por anos até, eu diria. E como eu disse, ela vai contar a vida na Coreia do Norte, dos anos 90 até a época que ela fugiu, em meados dos anos 2000. E ela vai contar isso tudo, como é a ideologia do regime, como foi crescer naquele ambiente, como funcionam as escolas na Coreia do Norte. Sim, a gente tem um panorama, eu diria até que bem completo, de como é a vida lá e de como é a vida de uma refugiada norte-coreana na China. E depois, como é esse período de adaptação quando ela consegue chegar à Coreia do Sul. É uma vida, assim, trágica, mas interessantíssima. E, assim, o otimismo e a ternura da Yomi realmente, assim, me comoveram. É um livro que vale muito a pena. Para quem não conhece a autora, ela continua fazendo esse trabalho de ativista dos direitos humanos. Ela tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter. Eu já fiz resenha de um livro parecido aqui, o Fuga do Campo 14, que eu não me lembro o nome do autor, é um nome coreano. Desculpa, gente, eu não consigo lembrar muito bem desses nomes asiáticos. A diferença é que esse Fuga do Campo 14, apesar de também ser uma biografia que conta como é a vida na Coreia do Norte, o autor daquele livro, ele nasceu num gulag. Então ele não teve assim, muito acesso à vida normal na Coreia do Norte. Então eu achei que seria interessante trazer o livro da Yomi também, para dar assim um paralelo, para enriquecer um pouco de informação sobre esse país. Ele me lembrou, por conta principalmente dessa questão da fome, o Fome Vermelha, que eu já resenhei aqui, que fala do Holodomor, que foi essa grande catastrófica fome provocada pelo regime soviético na Ucrânia, que eu vou deixar linkado aqui também, que vale muito a pena ler. E eu fiz a resenha também de um livro que infelizmente não tem tradução para o português, que eu comprei na Itália, que fala também da ditadura na Coreia do Norte, que mostra como funciona o sistema político, o sistema ideológico, mas assim, não, nesse livro, que está em italiano, falta um pouco esse componente humano que o Fuga do Campo 14 e o Para Poder Viver trazem. Mas eu vou deixar linkado aqui em cima também, porque também vale muito a pena ver. Se você fala italiano, compre esse livro, porque vale realmente muito a pena. Esse da Yomi, o Para Poder Viver, graças a Deus, tem em português. Ele foi publicado pela Companhia das Letras e eu não creio que seja difícil de achar. Se você puder comprar para ajudar a editora e a autora, excelente. Se não, é possível achar também para baixar online, tá? Fica aqui entre nós. O importante é que você leia e divulgue, porque realmente é uma história que todos deveriam conhecer. Se você já leu, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares para me indicar, comenta aqui abaixo também. Não precisa nem ser livro, pode ser filme, pode ser documentário, tá? Que se eu tiver acesso, eu vou assistir com muito carinho.
Não se esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, de divulgar, porque assim, vocês sabem, né? Se depender do YouTube, e eu não tô nem falando de monetização, dinheiro nem tô esperando ganhar. Eu só quero mais que mais gente tenha acesso a esse tipo de informação, tá? Então eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar. Não se esquece também de se inscrever no canal, que a gente já tá chegando aos 500 inscritos, tá? Muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu. E eu conto com a sua ajuda. Eu agradeço a sua atenção. Fique com Deus e até a próxima. Beijo.